Você já parou para pensar em como será o Brasil em 2026 se Jair Bolsonaro realmente não puder ser candidato à presidência da República? Essa possibilidade, que antes parecia distante, está cada vez mais concreta, e uma pesquisa recente trouxe dados que estão agitando os bastidores da política nacional. A pesquisa Quaes, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 27 e 31 de março e revelou um cenário político que pode surpreender muita gente. Dentro do campo da direita, 3 nomes despontam como os mais lembrados e cotados para ocupar o espaço que pode ser deixado por Bolsonaro: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o empresário e influenciador digital Pablo Marçal. Cada um deles representa um perfil diferente da direita brasileira, e os 3 aparecem praticamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa. Mas o que isso significa na prática? E o que está por trás desses números? Tarcísio aparece com 15% das intenções de voto entre os eleitores que se identificam com a direita. Ele vem consolidando sua imagem como um gestor técnico, com forte ligação com o bolsonarismo, mas também com uma atuação que o aproxima do eleitorado mais moderado. Michele Bolsonaro, com 14%, mesmo sem cargo político, continua sendo um dos nomes mais fortes do núcleo duro do bolsonarismo. Sua imagem carismática, associada à fé e à família, continua a inspirar confiança em milhões de brasileiros. Já Pablo Marçal, com 11%, representa o perfil mais ousado e disruptivo. Um outsider, que, mesmo após ter sido declarado inelegível em primeira instância, ainda parece bem posicionado, o que mostra o quanto seu discurso direto e sua linguagem próxima do povo têm gerado identificação. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece com 9%, empatando tecnicamente com Marçal. Já nomes como Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite aparecem com 4%, 4%, 4% e 3%, respectivamente, o que demonstra uma concentração maior das intenções de voto em torno dos 3 primeiros nomes. Mas a pesquisa vai além e aponta algo ainda mais importante: os cenários de segundo turno. Lula aparece vencendo todos os possíveis candidatos da direita, mas em praticamente todos os casos a disputa está dentro da margem de erro ou com diferença apertada. Isso indica que o cenário está completamente aberto e que qualquer um dos nomes que represente o campo da direita tem chances reais de crescer durante a campanha. No cenário contra Bolsonaro, por exemplo, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 40%. Já contra Michele Bolsonaro, Lula continua com 44%, e Michele surge com 38%. Contra Tarcísio de Freitas, o petista tem 43%, contra 37% do governador paulista. E mesmo contra Pablo Marçal, que ainda enfrenta questões jurídicas, a diferença é de apenas 9 pontos percentuais, Lula com 44% e Marçal com 35%. Isso mostra que, embora Lula lidere, ele está longe de ser imbatível, e a direita mantém uma base eleitoral forte e consolidada. Outro dado importante revelado pela pesquisa é sobre a rejeição dos principais nomes. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm um índice de rejeição de 55%. Isso quer dizer que mais da metade dos eleitores não votaria em nenhum dos dois. Eduardo Bolsonaro aparece com uma rejeição de 56%. Esses dados mostram alto nível de polarização no país, mas também revelam um campo fértil para o crescimento de novos nomes da direita, principalmente aqueles que ainda não possuem alta rejeição e que podem conquistar os indecisos e os que hoje dizem não votar em ninguém. É o caso, por exemplo, de Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que, apesar de pontuarem pouco nas intenções de voto, aparecem como os menos rejeitados, com 24% e 26% de rejeição, respectivamente. Ou seja, nomes como Tarcísio e Michele já têm uma base consolidada, mas outros nomes ainda podem crescer à medida que se tornarem mais conhecidos e conquistarem a confiança do eleitorado conservador. Um outro ponto levantado pela pesquisa é ainda mais simbólico. Os entrevistados foram questionados sobre qual é o maior medo: Lula se reeleger ou Bolsonaro voltar à presidência. O resultado foi um empate técnico. Enquanto 44% disseram ter medo da volta de Bolsonaro, 41% afirmaram temer uma reeleição de Lula. Isso mostra que a divisão no Brasil continua forte e acirrada. O eleitor médio continua dividido entre 2 projetos de país, e qualquer um que represente a direita terá que lidar com essa polarização intensa, mas ao mesmo tempo terá espaço para crescer e agregar os que estão insatisfeitos com a gestão atual. E quando olhamos para os números sobre a reeleição de Lula, o cenário fica ainda mais claro. 62% dos entrevistados disseram que Lula não deveria tentar um novo mandato. Apenas 35% disseram que sim.
Esses números são importantes porque indicam um desgaste natural de quem está no poder e uma janela de oportunidade para a direita apresentar um projeto alternativo e viável ao eleitorado brasileiro. Michele Bolsonaro, por exemplo, mesmo sem experiência política direta, aparece com um potencial eleitoral altíssimo. O fato de ser esposa do ex-presidente, associada a uma imagem de mulher cristã, conservadora e discreta, a torna uma opção atrativa para boa parte do eleitorado feminino e evangélico, dois segmentos fundamentais em qualquer eleição. Tarcísio de Freitas, por sua vez, surge como candidato com maior capacidade de unir a base bolsonarista com o eleitorado mais pragmático, interessado em gestão e resultados. Ele tem a vantagem de estar à frente do maior estado do país, o que lhe dá visibilidade e estrutura. Pablo Marçal, mesmo inelegível por enquanto, já provou que consegue mobilizar pessoas e usar as redes sociais de forma poderosa. Em um cenário em que a comunicação direta com o povo se torna cada vez mais relevante, subestimar o potencial de Marçal seria um erro. Todos esses nomes têm algo em comum: representam uma direita que não está disposta a recuar, que se adapta, se reorganiza e segue forte, mesmo diante dos ataques da velha mídia e das barreiras impostas pelo sistema. A força da direita está justamente na sua capacidade de renovação e resistência. Bolsonaro, mesmo inelegível, continua sendo o principal líder da direita brasileira. Sua influência é tamanha que praticamente todos os nomes mencionados como possíveis sucessores fazem parte do seu campo de confiança ou têm alguma ligação direta com ele. E isso mostra que o legado de 2018 está vivo. A luta contra a esquerda, contra o sistema inchado e contra o avanço das pautas progressistas segue mais atual do que nunca. O que resta agora é observar como esses nomes vão se comportar nos próximos meses. Quem vai crescer? Quem vai se destacar nos palanques e nas redes sociais? Quem vai conquistar o coração do eleitor conservador? A eleição de 2026 já começou, e mesmo com Bolsonaro impedido, seu espírito, suas ideias e sua força continuam presentes no cenário político. A direita tem bons nomes, tem base popular e tem causas que falam diretamente com o povo brasileiro. Não será uma eleição fácil, mas será uma batalha que vale a pena travar. Se você acredita nesse projeto, se quer ver o Brasil continuar no rumo certo, baseado na família, na fé e na liberdade, compartilhe este vídeo com seus amigos e grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas souberem a verdade por trás dos números, mais fortes estaremos para 2026. E se você ainda não faz parte do nosso canal no WhatsApp, entre agora no Xadrez Político. Lá você recebe em primeira mão todas as análises, bastidores e conteúdos que a grande mídia esconde. Essa batalha só está começando. E juntos, vamos vencê-la.